E aí, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bom, estamos chegando, ou quando você estiver vendo esse vídeo, já terminou então o primeiro semestre, ou seja, 2 bimestres aí de 4, né? Nós temos 4 bimestres no ano, 2 bimestres, ou seja, 50%, um semestre já encerrou. Tem várias escolas aí que tem, a maioria das escolas tem 4 bimestres, então, e 2 semestres, né? 2 semestres aí, caso você esteja fazendo faculdade, a maioria das faculdades faz aí a disciplina por semestre. Enfim, 50% do seu curso, se seu curso for anual, significa que 50% já foi embora. E aí, por algum motivo que eu desconheço, espero que eu consiga acertar aí nas minhas dicas, mas por alguns motivos você não conseguiu tirar notas das suas médias aí, ficar abaixo da média. Quando eu falo abaixo da média, significa que a sua escola, a média for 5, você tirou menos que 5. E por algum motivo também você teve muitas faltas. Então, o que você tem que fazer daqui para frente? Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Então, roda a vinheta, vamos falar sobre isso. Existe um ditado que, como eu sou da roça, eu fui criado na roça, então existem alguns ditados que perpassa, né? Ou seja, durante a minha vida toda aí, eu ou ouço esses ditados, ou eu acabo dizeres, né? Ou eu acabo lembrando. E um que veio quando eu estava pensando em gravar esse vídeo, é um que eu sempre ouvi, que é assim, não adianta mais chorar com o leite derramado. Isso significa assim, que o primeiro e o segundo bimestre ou o semestre já passou. Não tem como, não existe como você voltar ao tempo, né? Ainda não existe, tá? Pode ser que com aí o desenrolar da história, eu acredito que é possível no futuro alguém conseguir ou ir para o futuro ou voltar. Sabe aqueles filmes de ficção científica? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão. No momento não tem como você voltar. Então, uma prova que teve lá no primeiro bimestre, que você, por algum motivo, porque não estudou, porque deu branco, porque essa história de dar branco, se você deixar nos comentários, eu vou dizer para você como que você resolve essa questão de quando você vai fazer a prova, dá branco, né? Deu branco na hora de eu fazer a prova, eu não consegui resolver. Tem um esqueminha que você pode fazer para você não acontecer isso no momento da prova. Mas enfim, por algum motivo você não conseguiu realizar aquela prova que aconteceu lá no primeiro bimestre, ou no início do segundo semestre, do segundo bimestre, ou durante os bimestres, você fez uma prova e não conseguiu nota. Não tem como você voltar no tempo e voltar naquele exato momento e fazer a prova de novo. Não tem como. A mesma coisa é a questão das faltas ou deixou de entregar algum trabalho. O que você tem que fazer? Bom, entendido isso, você entendeu que não tem como você voltar? Se não tem como você voltar, o que você tem que fazer? Deixa eu dizer outra coisa assim muito importante. Às vezes a gente consegue deslocar uma situação, problema, né? Um problema que é nosso, né? Para alguém, né? Isso é muito visível. Se você olhar alguns comentários aqui nesse canal, existem muitos alunos e muitos, até pais de alunos, falando que o professor fez isso, a escola fez aquilo, não entregou material, ou o aluno zerou e o professor não fez a prova. Ou seja, de alguma forma a gente tenta, isso é uma questão humana, quando acontece alguma coisa com a gente, em muitos casos, o que nós fazemos? A gente tenta deslocar a situação, um problema para outro, né? Então vamos pensar num aluno, que seja meu aluno, e ele ficou com nota baixa. Eu vou ser muito sincero aqui, tá? Espero que você entenda. Claro que alguns com certeza vão comentar, mas tudo bem. Mas vamos pensar assim, o aluno tirou nota vermelha no primeiro e segundo bimestre. O meu aluno, da minha sala, tá? E agora nós estamos chegando nas férias. Você acha, presta atenção, vem aqui comigo, você acha que isso interfere na minha vida? Não interfere.
Eu vou ter minhas férias agora em julho. Eu pretendo fazer várias coisas, vou postar aqui no canal para você ver o que é uma férias mesmo. Pretendo ir para alguns lugares. Eu vou receber o meu, é pequeno, tá? É muito pouco, mas vou receber o meu salário. Enfim, eu vou continuar a minha vida. A escola na qual o meu aluno, que vai ficar com vermelho no primeiro e segundo mês, na verdade eu não tenho nenhum aluno que vai ficar com notas vermelhas no primeiro e no segundo, tá? Mas é uma hipótese. Mas aquele aluno que ficou com nota vermelha no primeiro e segundo, você acha que a escola vai parar? Não vai parar. Você acha que alguns professores vão ficar tristes? Não vão ficar tristes. Então, na realidade, o problema mesmo, o problema é da escola, claro, do professor, claro, mas no fundo, o prejudicado, o que vai sofrer as consequências é o aluno. Então, não adianta você pegar e vir justificar, dizer assim, a minha nota foi ruim porque o professor não aceitou o meu atestado, aí no dia eu faltei porque eu tenho justificativa, bababá. Eu não fui porque... eu lembro que alguém comentou aqui, acho que eu não vou encontrar esse comentário, porque já faz algum tempo. O aluno falou, eu tiro notas ruins porque a minha sala é muito barulhenta, né? A minha sala só tem maloqueiro, a minha escola não sei o quê. A gente sempre tenta deslocar a situação que é nossa, o nosso problema, para o outro. Eu estou falando questão de aluno, mas questão de professor também acontece. Nós temos muitos professores que reclamam do salário, né? Vai fazer outra coisa, ou vai lutar por um salário melhor, reclama das situações estrutural da escola, mas o problema na realidade é nosso, nós que escolhemos essa profissão e por algum motivo nós estamos aí até, no meu caso, 26 anos de sala de aula, que é muita coisa. Então, o que eu quero dizer assim para você não adianta você pegar e tentar justificar ou deslocar o seu problema, a sua situação, para o professor, para a escola, para a pandemia que já passou, não dá mais, para o material que você recebeu, não recebeu, para sua mãe, para o seu pai, para sua família que mudou de cidade. Não. Se você tirou nota, vem aqui comigo, se você tirou nota vermelha ou você ficou com falta, existe um problema. E o principal prejudicado é você. Então, essa é a primeira coisa. Você se situar e dizer para você mesmo. Eu sei que às vezes é muito duro dizer isso, mas eu estou com nota ruim, os meus bimestres, o primeiro e o segundo bimestre, não foram bons e não adianta eu dizer que a culpa é do professor. Eu não estou isentando, tirando fora, em alguns casos, realmente a culpa ou a responsabilidade foi do professor, que talvez não explicou o suficiente, ou deu uma prova muito difícil do que aquela que ele ensinou na sala de aula, ou em alguns casos a gente sabe que às vezes o professor puxa muito, ou seja, dá um conteúdo muito tenso, muito extenso, e o aluno acaba não acompanhando, ou porque não aceitou o atestado da escola, pode ser N situações, ou porque choveu, o aluno não foi, ou porque mudou, enfim, N problemas. O que eu quero que você entenda é que nessa situação de notas baixas, o prejudicado é você. É eu, no caso, vamos dizer que eu sou aluno e eu estou com notas baixas. Por mais que eu tento deslocar e dizer que a responsabilidade é do professor da escola, etc., e às vezes pode até ser do professor, pode até ser que não é sua culpa, mas o que eu quero que você entenda é que o prejudicado é você. E sendo prejudicado é você, você tem que reverter. Então vamos aí as dicas. Primeira coisa, eu já falei, esqueça essa história de tentar deslocar o seu problema para o outro. Acho que isso ficou claro. Segundo, você não vai voltar no passado, não existe como. Existe uma frase que diz o seguinte, inclusive essa frase foi bastante já discutida e rediscutida e tem alguém propondo aí uma nova visão, que é bem interessante. Existe uma frase que fala assim, que você não consegue beber a mesma água no mesmo local, no mesmo momento. Por quê? Porque no mesmo rio, né? Isso,
você ir no rio tomar uma água e depois você voltar a tomar aquela mesma água, porque quando você voltar a água já foi. Porém, existe um pesquisador, que eu não me lembro o nome, que falou que as águas são conectadas. Eu posso até gravar um vídeo sobre isso, que é muito legal. Ele fala que as águas são conectadas e é possível sim você tomar a mesma água no mesmo lugar, uma vez que as águas estão conectadas uma com as outras, interligadas. Mas, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o que eu quero dizer é que você não consegue, até o momento, voltar no tempo. Então, isso tem que deixar claro. Então, o que você tem que fazer? Esquecer tudo, o primeiro e o segundo bimestre? Não. Outra dica que você tem que fazer. Você tem que aprender com o que aconteceu. Então, se aquele professor deu uma prova de um determinado dia, prova surpresa, por exemplo, um exemplo, né? O professor deu prova surpresa e naquele dia você não foi à aula e o professor jogou a nota, lançou a nota e você ficou com nota baixa porque naquele dia você não foi e o professor deu a prova surpresa. O que você tem que fazer no terceiro e no quarto bimestre? Não faltar nesse professor. É muito simples. É claro, se você entendeu que o professor dá prova surpresa e você precisa estar na aula desse professor todas as aulas, porque ele pode continuar dando prova surpresa e você vai, desculpa a expressão, você vai se ferrar. Por quê? Porque você faltou no dia que ele deu a prova surpresa. Ah, vamos lá, outro exemplo. Vamos dizer que aquele outro professor dá vários trabalhos, depois ele soma as notas e lança a sua média. O que você tem que fazer? Se isso aconteceu no primeiro ou no segundo bimestre. No terceiro e no quarto bimestre, você tem que prestar atenção e entregar todos os trabalhos. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa olhar o primeiro e o segundo bimestre e ver aonde que você pisou na bola, é outro termo, onde que houve o erro, Ah, mas aquele professor não explica direito, depois ele cobra na prova. Você já sabe disso, o que você tem que fazer? Prestar mais atenção no professor. Eu tô jogando toda a responsabilidade para você que for com nota baixa, porque se você olhar na sua sala, a maioria dos alunos não ficaram com nota baixa. Existem alguns casos, sim. Existem alguns casos que a maioria da turma ficaram com notas baixas. Aí, claro que você percebe claramente que ou a turma não estudou, ou o professor não explicou corretamente, ou houve alguma situação aí que complicou. Mas mesmo assim, a responsabilidade é sua. O prejudicado, vamos dizer, é você. Mas o que eu quero dizer é que você precisa chamar para você a responsabilidade. Eu estou repetindo isso muito, que eu quero que você grava. E chamando a responsabilidade para você, ou seja, dizendo, eu não consegui notas no primeiro e no segundo bimestre, e quem vai ser prejudicado vai ser eu, não vai ser a escola, não vai ser o professor, não vai ser a direção da escola, não vai ser a secretaria, não vai ser o seu pai, sua mãe, o prejudicado é você, tá bom? E só para encerrar, o que você tem que fazer agora durante as férias? Aproveitar suas férias. Só que quando eu falo aproveitar as férias, se você for, por exemplo, no cinema, né, vamos dizer que você quer ir no cinema, tenta escolher um filme que no final do filme fica uma mensagem para você, uma mensagem no seguinte sentido: olha, valeu a pena sair da minha casa, gastar minha graninha, ir até o cinema, ficar 2, 3 horas lá e no final eu tirei essa mensagem. Existem alguns filmes que ele traz alguma reflexão para você, né? Outra coisa, durante as férias, se você puder visitar algum local, algum museu, algum parque, alguma coisa ligada à história ou ligada à ciência, se você puder participar de alguma feira, se você puder participar de visitar alguma biblioteca, alguma coisa nesse sentido, algum museu. Recentemente eu visitei o Museu do Pelé. Cara, foi muito, mas muito legal. Eu saí de lá com uma visão um pouco mais ampliada da questão
da importância do futebol, a importância do esporte e a organização que existe aí, e toda essa história mesmo da questão do Pelé, do rei do futebol, rei mundial. Então eu saí lá um pouquinho mais ampliado, ou seja, ampliada a questão do conhecimento. Ou seja, procura fazer alguma coisa nas férias que amplia o seu conhecimento, e não você ficar fazendo coisas que no final você fica falando, mas por que eu fiz isso? Isso não me acrescentou em nada, tá bom? Ó, estaremos juntos no segundo semestre. No segundo semestre existem aí algumas produções muito legais que vai acontecendo aqui no canal. Eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, ative o link, ative aí o sininho de notificação. Faça algum comentário se você não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Deixa só aí, muito bem, professor, boa noite, professor, bom dia, professor, olá, professor. Alguma coisa nesse sentido que já nos ajuda bastante, tá bom? Ó, um forte abraço, até a próxima, fui, tchau, espero ter ajudado.